Olá, boa noite. Boa noite, seja bem-vindo ao Rede TV News. A Advocacia Geral da União faz primeiro pedido de condenação dos golpistas que invadiram os prédios dos três poderes em 8 de janeiro. A AGU quer que os acusados paguem mais de 20 milhões de reais em prejuízos. Pescadores localizaram as duas últimas vítimas do naufrágio de uma traineira há uma semana na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. Os bombeiros resgataram os corpos de Fábio Dantas Soares e Isabel Cristina de Souza Borges. 8 pessoas morreram no acidente e outras 6 vítimas foram resgatadas com vida. A polícia investiga o naufrágio como homicídio culposo, quando não há intenção de matar. A forte chuva que atingiu ontem o estado de São Paulo alagou ruas e causou estragos em diversas cidades. Na capital paulista, uma criança morreu. No leste da capital, os moradores estão preocupados. Por causa da chuva de ontem, algumas casas que ficam ao lado de um córrego estão desabando. Na hora da chuva eu estava trabalhando no comércio aqui próximo, né? E foi muito rápido a questão da enxurrada que desceu aqui pelo rio. É muita água e a correnteza é forte. Ó, teve aquela casa ali, ó, desabou. Aqui quando chove é um perigo. Nesse mesmo local, uma criança foi levada pela correnteza. Os bombeiros conseguiram achar o corpo do menino de 9 anos só hoje à tarde no Parque Ecológico do Tietê, que fica a 15 quilômetros de distância. Adam e 3 amigos estavam brincando às margens deste córrego. Ao tentar pegar uma sacola, ele escorregou e acabou sendo levado pela correnteza. Também na zona leste da cidade, no Parque São Lucas, uma mulher foi arrastada pelas águas na semana passada e continua desaparecida. De acordo com a Defesa Civil, o estado de São Paulo já registrou 8 mortes desde o início do ano por causa das tempestades. A capital paulista acumula mais de 131 milímetros de chuva apenas nos 12 primeiros dias de fevereiro, segundo dados do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas. Isso representa mais de 60% dos 215 milímetros esperados para o mês todo. A tempestade de ontem atingiu também a região metropolitana. Em Mauá, a água invadiu a estação de trem. A escada parecia uma cascata. Os trilhos ficaram totalmente inundados e a CPTM teve que interromper a circulação dos trens no trecho. A chuva em São Luís do Paraitinga, no interior paulista, deixou o município com 200 casas alagadas. Cerca de 600 pessoas ficaram desalojadas. Vídeos que circulam em redes sociais mostram os estragos. Várias casas ilhadas sobre a água aqui, ó. A população fazendo o que pode para ajudar o outro. A Defesa Civil Nacional reconheceu a situação de emergência em 20 cidades do país atingidas por desastres naturais, a maioria por causa das chuvas intensas. Esses municípios podem solicitar recursos do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional para atendimento à população afetada. Em Montemor, no interior de São Paulo, um jovem de 17 anos foi apreendido por atacar uma escola estadual e municipal. Ele usava uma faixa no braço com símbolo nazista. O adolescente estava com uma machadinha. Ele arremessou bombas caseiras na unidade. Uma delas caiu no corredor e provocou bastante fumaça. Policiais militares impediram o ex-aluno de entrar na escola. Ele estava com uma suástica no braço esquerdo, símbolo do Partido Nazista Alemão. Cerca de 300 alunos estavam na instituição, que foi interditada, e os estudantes dispensados. Ninguém se feriu. O jovem deve responder por ato infracional, semelhante aos crimes de ato terrorista e atentado à saúde, segundo a Polícia Civil. A volta do Carnaval de Rua, depois de 2 anos, tem sido celebrada não só pelos foliões. Com o começo dos desfiles dos bloquinhos, as lojas de fantasias e acessórios já registraram aumento nas vendas no Rio de Janeiro. E aí, já escolheu a fantasia? Eu estou produzindo as minhas fantasias, né? De animal, tem pantera cor-de-rosa, tem onça. Por aqui é só deixar a criatividade falar mais alto, porque opções não faltam. E aí, vai de máscara? Ah, eu vou, tô animada. Tem fantasia pronta,
Mas o que muita gente prefere mesmo é inventar algo bem original. Não gosto de imitar ninguém. Eu gosto de ser única. Com a maior festa de rua liberada sem restrições, a hora é de recuperar o fôlego das vendas. Tradicionalmente, aqui na Saara, o carnaval é uma das datas mais esperadas. E para vender, vale tudo. Até mesmo trabalhar assim, ó. Todo mundo já pronto para o bloco. Vamos combinar que é a melhor época do ano, né? Tem que trabalhar fantasiado, que dá alegria, dá mais ânimo para trabalhar. Aqui é um requisito, né? Para o carnaval a gente arrasar. A estimativa da FEComércio é que as vendas na capital fluminense aumentem em média 16%. Alguns empresários que participaram da pesquisa se mostraram ainda mais otimistas. 1 em cada 5 espera faturar 25%. Nesta loja, o investimento este ano valeu a pena. A ideia de produzir peças coloridas, com tecidos leves, brilhantes e personalizados, não poderia ter dado mais certo. Aqui, as vendas já são 80% maiores. E olha que o carnaval ainda nem começou. Até agora já foi 80%, a gente espera aumentar mais ainda, tá? Até o sábado de carnaval e após o carnaval também, tá? A gente está bombando nas vendas. Com todas essas opções e com os blocos já nas ruas, o carioca, comerciante ou não, só quer saber de festejar. A Americanas atualizou a lista de credores, elevando a dívida de 41 bilhões de reais para 42,5 bilhões. Os credores da empresa, isso contando pessoas físicas e jurídicas, subiram de 7.700 para mais de 9.400. A Americanas pediu recuperação judicial no mês passado. O CEO, que é o presidente da empresa, informou que a companhia segue com as lojas abertas e funcionando normalmente. Já a PAN Produtos Alimentícios requisitou a autofalência à Justiça de São Paulo. A empresa, famosa por aqueles cigarros de chocolate e a primeira a produzir chocolates diet ao leite no país, pediu recuperação judicial em abril de 2021, mas não conseguiu liquidar a dívida de mais de 260 milhões de reais. O mercado financeiro aumentou de 5,78% para 5,79% a estimativa de inflação para 2023. Foi a 9ª semana seguida de alta na projeção do IPCA. O índice está acima da meta do governo fixada para o ano, que é de 3,25%. Os dados são do Banco Central. O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, voltou a criticar o saque aniversário do FGTS. Durante o encontro hoje com representantes da Fiesp, Marinho afirmou que o saque atrapalha a indústria brasileira. O ministro ouviu do presidente da Fiesp que o setor das indústrias perdeu competitividade nos últimos tempos. O Brasil, nas últimas 4 décadas, tem feito um ambiente extremamente inóspito para a indústria de transformação, o que fez com que a indústria, que já chegou a 27% do PIB, hoje ocupe menos de 11% do PIB. E na sua fala, o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, destacou a importância do estímulo à reindustrialização. É necessário que a gente enfrente esse debate, que a gente ajude, que os senhores ajudem a sensibilizar o Congresso numa reforma tributária necessária, de uma inversão dessa tabela do imposto de renda que sacrifica os baixos e médios salários. O ministro Luiz Marinho reforçou durante o encontro a importância de um diálogo amplo entre colaboradores e empregadores, além da valorização de um contrato coletivo de trabalho. Ele ainda apontou que uma das principais preocupações do novo governo é sanar condições inadequadas de trabalho. Tentar, talvez seja o contrato coletivo, então se houver um bom ambiente de representação, se as entidades empresariais, as entidades de trabalhadores estão fortalecidas, respeitadas, senta à mesa e resolve, não há problema nenhum. Durante o evento, o ministro também afirmou que uma das mudanças a serem implementadas no governo do presidente Lula está o término do saque de aniversário do Fundo de Garantia. A pauta deve ser discutida ainda este ano. O saque aniversário é um engodo, porque atrapalha a lógica da indústria, né, porque vai enfraquecendo o fundo para investimento. Seguramente nós vamos pautar no Conselho Curador do Fundo de Garantia esse assunto, quero contar com o apoio da indústria lá. A decisão que o Supremo Tribunal Federal tomou na semana passada dividiu a opinião de especialistas ouvidos pela nossa reportagem.
O novo entendimento dos ministros muda regras na cobrança de impostos e pode obrigar empresas a pagar tributos, mesmo sendo isentas por decisões definitivas da Justiça no passado. Que jogo é esse que opõe tributaristas e o Supremo Tribunal Federal? É como se, quando você estivesse saindo do estádio, de repente o juiz jogasse de volta a bola para o meio-campo, apitasse, e o pessoal que estava ali saindo indo para o vestiário desse um chute, fizesse um golaço e mudasse o placar do jogo. Se você for num cassino e fizer uma aposta, você está num quadro de insegurança jurídica. Você pode ganhar ou pode perder. De modo que, a partir do momento em que o Supremo disse que o tributo é devido, quem não pagou fez uma aposta. E aí, eu lamento. O jogo foi disputado no Supremo Tribunal Federal, que discutiu se deveriam ser mantidas ou não sentenças judiciais que livraram empresas de pagar tributos, como a contribuição social sobre o lucro líquido, a CSLL. Na década de 1990, empresas entraram na Justiça pedindo para não pagar a contribuição por entenderem que ela era inconstitucional. A Justiça deu ganho de causa às companhias em todas as instâncias, ou seja, as decisões eram definitivas. Só que em 2007, o STF mudou o entendimento e a contribuição se tornou constitucional. A partir daí, as empresas se dividiram em dois grupos: o grupo das que pagam a CSLL e o grupo daquelas que ganharam na Justiça o direito de não pagar a contribuição. Porém, na semana passada, o STF decidiu que, a partir do momento em que a CSLL se tornou constitucional, todas as empresas, sem exceção, têm que pagar a contribuição, mesmo aquelas que haviam garantido na Justiça o direito de não pagar. E a decisão do STF vale para qualquer tributo. Os ministros julgaram que decisões definitivas sobre questões tributárias perdem a eficácia se depois houver uma decisão contrária do STF. O argumento dos ministros foi que isentar apenas um grupo de empresas do pagamento de um tributo desequilibra a concorrência entre companhias de um mesmo setor. Só que os especialistas estão discutindo se essa decisão não viola uma regra do direito, a de que o resultado de um julgamento já encerrado na Justiça, quando não cabe mais recurso, é definitivo. Ele vira o que no jargão se chama de coisa julgada. Enquanto essa coisa julgada é relativizada e você permite a quebra dela, o que na verdade acontece é uma fragilidade da segurança que os cidadãos, e principalmente nesses casos as empresas e principalmente aqueles que investem nas empresas, vão começar a ter. Porque apesar de você ter toda essa garantia de cumprimento das decisões judiciais, de você se curvar à decisão dos juízes, dos tribunais, se o Supremo discordar, discordado está. Não é nenhuma relativização da coisa julgada, é que a coisa julgada ela vale enquanto permanecerem as mesmas condições fáticas e jurídicas. De modo que a regra geral é, quando o Supremo decide que um tributo é devido, a partir dali todo mundo tem que pagar. Podemos dizer que esta decisão, ela cria mecanismos para um tratamento uniforme entre todas as entidades ou todas as empresas de um determinado segmento. Então, eliminando com isso distorções concorrenciais segmentais. A decisão do Supremo tem outro ponto polêmico. Além de obrigar as empresas isentas a pagarem o imposto, o STF determinou que o tributo não recolhido em anos anteriores também precisa ser pago. Só no caso da CSLL, os advogados calculam perdas bilionárias. Tem casos de empresas que não pagam certos tributos desde 2007, por exemplo. Seria bastante complexo e bastante custoso ter que pagar agora 16 anos de tributos que não foram pagos por força de uma decisão válida e com juros ainda, que acaba sendo um custo bastante relevante para os contribuintes. A partir de 2007, ninguém mais tinha dúvida de que aquele tributo era devido e que a coisa julgada não protege as relações de trato continuado, porque elas se resolvem ano a ano. As empresas, como regra geral, se eu fosse um empresário, mas as empresas certamente deveriam estar provisionando ou depositando esse dinheiro enquanto não se esclarecia. Quem não se preparou fez uma aposta no escuro, sem rede, sem estar calçado, e aí
enfim, a gente assume os riscos das decisões que toma. O que o Supremo poderia ter feito seria passar uma régua, falar, olha, daqui para frente você vai pagar porque a sua decisão não vale mais, mas o que você deixou de pagar naquele período anterior, com base numa decisão, você está garantido e protegido de uma cobrança que você não estava esperando. O secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, afirmou hoje que nenhum policial da rota envolvido na ação em que um assaltante foi morto na zona sul da capital paulista será afastado. Ao vivo, a repórter Joyce Mafezoli tem as informações. Oi, Joyce, boa noite. Sempre uma decisão que gera muita controvérsia, né? Pois é, Amanda, é isso mesmo. Boa noite a você, Augusto. Boa noite a todos que acompanham o Rede TV News. O secretário publicou anúncio no Twitter depois que a Ouvidoria do Estado pediu à Corregedoria da PM o afastamento dos policiais envolvidos no caso. Segundo o Derrite, confrontos policiais sempre serão apurados, mas ninguém será afastado no caso da abordagem da rota que evitou um assalto no semáforo. Segundo ele, até que se prove o contrário, a ação ocorreu dentro da lei. Na última sexta-feira, os PMs evitaram o roubo de uma moto em que estava um casal na zona sul da capital. Um assaltante foi morto ao reagir. Uma mulher que passava no momento foi atingida e socorrida. Um adolescente de 16 anos foi apreendido. A ação policial foi filmada pelas pessoas que passavam pelo local. A conduta dos policiais está sendo investigada. De São Paulo, Joyce Mafezoli para o Rede TV News. Obrigado, Joyce, por suas informações. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse hoje que o projeto de ajuste do imposto de renda está pronto e depende apenas de ajustes políticos. Vamos a Brasília conversar com o repórter Igor Damasceno, que tem mais informações para a gente. Boa noite para você, Igor. O que mudaria na cobrança do imposto de renda? Olá, Augusto, boa noite a você, a Amanda, boa noite também a todos que nos acompanham. Olha, é apenas um ajuste. Fica então isento desse tipo de tributação as pessoas que ganham até 2 salários mínimos, viu? O texto foi definido hoje pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, durante uma reunião com integrantes da cúpula do Partido dos Trabalhadores. Segundo Haddad, esse texto deve ser apresentado amanhã ao presidente Lula, amanhã de manhã, no Palácio do Planalto. E aí fiquem abertos os acordos políticos. Ou seja, Lula deve consultar aliados a respeito desse texto proposto pelo Ministério da Fazenda. A expectativa é que o martelo só deve ser batido depois do feriado de Carnaval. Outro texto também que já está definido é a respeito do programa Desenrola Brasil, que deve perdoar a dívida de milhões de brasileiros. Esse texto também deve ser apresentado ao presidente amanhã de manhã. Amanda, Augusto. Igor, nessa reunião do Lula com o Haddad amanhã às 10 da manhã, eles devem bater o martelo também sobre se haverá uma proposta para aumentar, revisar para cima a meta de inflação, né, que atualmente está em 3,25%. O mercado espera que possa chegar até 4%. Gente, que eu estou falando agora do Ministério da Fazenda, fala em 3,5%. Então vamos ver, porque pode vir uma novidade nesse sentido. Agora, só para complementar a sua informação, Igor, o Lula participa dessa festa hoje de aniversário do PT? Pois é, ele ainda não chegou, a festa já começou aqui no Centro de Convenções Ulisses Guimarães, aqui no centro da capital federal. Esse evento agora conta com a apresentação de artistas nacionais, mas o presidente Lula ainda não chegou. A expectativa é que ele deve chegar em instantes, vai subir ao palco e falar com a militância do Partido dos Trabalhadores. Ele deve falar sobre o legado do PT e também os desafios do governo para este ano. Destaco aí o combate à pobreza e também os desafios econômicos, como você bem lembrou, Amanda. Agora, o Partido dos Trabalhadores está com a militância toda reunida aqui no centro de Brasília para completar os 43 anos de fundação do PT. A gente vai seguir acompanhando. Igor Damasceno, de Brasília, para o Rede TV News. Obrigado, Igor. O presidente Lula assinou o decreto que recria o programa Procatador, extinto em 2020. O presidente também revogou o programa Recicla Mais, lançado no ano passado, e criou 3 novos instrumentos para a remuneração dos catadores. Os 2 decretos assinados pelo presidente têm o objetivo de estimular o trabalho dos catadores de materiais recicláveis. Além do programa, foram criados o certificado de crédito de reciclagem, o de estruturação de reciclagem de embalagens em geral e o crédito de massa futura. As medidas garantem aos catadores uma remuneração diferenciada daquela que é dada às empresas que atuam no setor.
Também está previsto que o BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, vai apresentar daqui a 3 meses um diagnóstico com propostas de medidas para oferecer às cooperativas e associações de catadores programas de financiamento e fornecimento de máquinas e equipamentos para o beneficiamento do material reciclável recolhido. Esse é o primeiro passo de uma caminhada muito longa que nós temos que fazer para que vocês sejam transformados em cidadãos e cidadãs plenas. Nós temos 4 anos para vocês cobrarem, porque vocês sabem que não é em qualquer governo que vocês conseguirão entrar dentro do Palácio do Planalto. A Força Aérea Brasileira prorrogou até maio a reabertura parcial do espaço aéreo nas terras indígenas dos Yanomami. O objetivo é facilitar a retirada dos garimpeiros ilegais da região. Os corredores aéreos criados na semana passada serão mantidos por mais 3 meses. De acordo com a Força Aérea, as aeronaves têm autorização de voo desde que se mantenham dentro dos limites laterais e verticais estabelecidos. Ou seja, os aviões devem permanecer dentro dos corredores, que têm 11 quilômetros de largura. As aeronaves que descumprirem regras podem ser derrubadas. O objetivo é permitir a saída ordenada e pacífica dos garimpeiros ilegais da região. O controle sobre o espaço aéreo das terras indígenas Yanomami passou a ser de responsabilidade da Aeronáutica após um decreto assinado pelo presidente Lula no dia 31 de janeiro. No último sábado, o governo federal também liberou o acesso a barcos sem carga com um tripulante e um piloto, para que os garimpeiros também possam ser retirados pelos rios. Desde o fim de semana, o Ministério da Saúde tem distribuído cerca de 6.000 testes rápidos para a detecção de malária. Os exames foram distribuídos em 6 áreas. O objetivo é agilizar a identificação dos indígenas contaminados e conter o avanço da doença. A Advocacia Geral da União entrou com o primeiro pedido de condenação definitiva contra quem participou dos atos de vandalismo em 8 de janeiro. A ação é contra 54 pessoas, 3 empresas, uma associação e um sindicato, todos acusados de financiar a ida dos vândalos a Brasília. A AGU quer que os acusados paguem R$20 milhões e 700 mil ao Estado pelos danos materiais causados ao patrimônio público. O valor é baseado nos prejuízos sofridos pelo Supremo Tribunal Federal, pelo Palácio do Planalto e Congresso Nacional. Já a Procuradoria-Geral da República encaminhou manifestação ao Supremo Tribunal Federal favorável à libertação de 12 pessoas presas por suspeita de participação nos ataques de 8 de janeiro. Segundo o Ministério Público, essas pessoas foram presas no Quartel-General do Exército e, por não estarem diretamente nos atos, a soma das penas não ultrapassa 4 anos. Por isso, elas são consideradas de menor potencial ofensivo e não poderiam permanecer presas. O Rede TV News desta segunda-feira fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Uma ótima noite. Obrigada pela audiência, uma boa noite e até amanhã.